Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou César Castelo Branco Lopes, neurologista especializado em neurologia da cognição, sou neurologista do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da USP e hoje vamos falar a respeito de um tema muito importante. Demência senil não existe. Vamos discutir um assunto que é importante para todo mundo, todas as pessoas, leigas ou não, profissionais de saúde, todos têm que saber um pouco a respeito desse tema para que a gente melhore como a sociedade lida com a demência e para a gente melhorar a assistência às pessoas que têm declínio cognitivo. Eu vou desmistificar várias coisas nesse vídeo e quero que você saia dele tendo aprendido esses conceitos e que você possa difundir o conceito correto para a gente para a gente não persistir em alguns erros e mantendo alguns tabus que existem a respeito do envelhecimento e das demências. Fique até o final. Se curtiu o vídeo, deixe o seu like e compartilhe com as pessoas que precisam saber a respeito disso. Então, demência senil não existe. A gente tem que ter isso muito em claro, ou seja, não existe uma demência causada pelo envelhecimento. A gente não pode chegar e falar que a pessoa tem demência porque ela é idosa. O envelhecimento não é uma causa de demência. A demência é causada por doenças do cérebro, doenças cerebrais que levam a declínio cognitivo e que levam a um prejuízo no funcionamento normal da pessoa. Ou seja, a demência é causada por uma doença do cérebro. Existe algum problema no cérebro que ele não está funcionando como deveria. Uma vez que ele passa a não funcionar como deveria, a pessoa passa a não funcionar no seu dia a dia de forma adequada. Então ela deixa de fazer coisas que ela sempre fez porque ela está com uma dificuldade cognitiva, porque o seu cérebro está doente. A demência é causada por doenças do cérebro. O envelhecimento não é uma causa de demência. O envelhecimento aumenta o risco, o envelhecimento expõe o indivíduo a um aumento da taxa dessas doenças cerebrais. Porque a maioria das doenças cerebrais relacionadas à demência são doenças que têm como a idade um fator de risco importante. Mas a idade é um fator de risco e não a causa da demência. Não é normal do envelhecimento. Envelhecer, ela é uma trajetória biológica normal. A gente espera que todo mundo envelheça, porque envelhecer significa que você não morreu jovem, né? Isso é uma trajetória biológica normal. A demência, ela não é uma trajetória normal. A demência não é normal. Esquecer e perder funcionalidade do dia a dia, não conseguir fazer as coisas do dia a dia pelo esquecimento, pela falta de raciocínio, de lógica, de planejamento, não é normal e não devemos encará-la como normal. O cérebro envelhece como qualquer outro órgão, mas lentamente. Pequenas mudanças, a pessoa vai ter dificuldade na atenção, na velocidade, na flexibilidade cognitiva. Isso é normal, isso faz parte, da mesma forma que o envelhecimento. Talvez você não consiga correr tão rápido, talvez você não tenha tanta capacidade física e motora. Mas demência não faz parte do processo de envelhecimento normal. Você deixar de fazer coisas que você sempre fez por um declínio cognitivo, que é a definição de demência, isso não é uma trajetória normal. E entender isso é importante. A gente mudar a forma como a gente enxerga o envelhecimento. Dar esse nome correto muda o cuidado. Eu dar o diagnóstico correto de demência muda o meu cuidado. Quando entendemos que a demência ela é doença e não velhice, e não idade avançada, nós abrimos espaço para o diagnóstico precoce, para o tratamento, para o
planejamento. Se a gente atribui o declínio cognitivo ao envelhecimento, a gente deixa de investigar, a gente deixa de tratar e a gente perde um tempo precioso. Então, dar esse nome, entender essa questão da demência, entender que é causada por uma doença cerebral, de que não é normal do envelhecimento, que precisa procurar ajuda, de que existe tratamento, que a gente tem que se planejar para isso, é importante. A gente está perdendo tempo se a gente não diagnostica precoce. A gente avançou muito no tratamento. A família consegue se organizar. Infelizmente, o que a gente vê é comum a gente ver situações como essa. Minha mãe está esquecida, mas também ela tem 90 anos. Isso, infelizmente, é muito comum. É comum no consultório, é comum no dia a dia, é comum, às vezes, num almoço de família, que alguém fala: ah, ele está meio esquecido. Nossa, mas ele tem 90 anos de idade. É como se fosse normal uma pessoa com 90 anos de idade esquecer das coisas. Né? Então, ou, minha mãe não lembra de muita coisa, mas isso deve ser da idade. Ela tem 90 anos, então deve ser da idade. Como a pessoa pensa que deve ser da idade, ela não vai procurar ajuda, ela não vai procurar diagnóstico, ela não vai procurar tratamento, ela não vai procurar planejamento de como lidar com as alterações que vêm junto com o declínio cognitivo. Então, entender isso é fundamental para a gente tratar melhor e para a gente diminuir as altas taxas de subdiagnóstico de demência que nós temos no Brasil. É muito comum que a demência não seja diagnosticada, principalmente nas pessoas de idade avançada, porque acredita-se que esquecer e que ficar, entre aspas, caduco é normal do envelhecimento. Não, não é normal. Demência senil não existe. Se algum profissional de saúde falou que é uma demência senil, é uma demência do envelhecimento, procure outro profissional de saúde, algum que esteja mais atualizado, porque esse é um termo em desuso, a gente não usa mais esse termo. Com o avanço da expectativa de vida, a gente tem visto cada vez mais que pessoas podem chegar aos 90, 100 anos com um funcionamento mental, cerebral adequado. E você não espera que ela esqueça somente por causa da idade. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com aqueles familiares, amigos que precisam saber disso. Deixe seu comentário aqui no vídeo a respeito desse tema, se você já recebeu esse diagnóstico, alguém já recebeu esse diagnóstico, ou se você já passou essa mensagem para frente, se você já acreditou que o envelhecimento está associado à perda de memória e cognição. Fico à disposição para dúvidas e até o próximo vídeo.